o Gustavo Vale. Ele também é palestrante profissional, aliás, a turma toda é profissional, né? E é executivo e profissional coach, com atuação em coaching para empreendedores e coaching de carreira. E é especialista em negócios e gestão de pessoas, em liderança e equipes. Seja bem-vindo, nosso professor e palestrante, Gustavo Vale. Uma salva de palmas pro Wesley, né, pessoal? Ele faz a gente parecer tão importante, né? Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Agora sim, tá vendo? Antes deixar a turma animada antes para agora. Tudo bem com vocês? Que bom, uma satisfação realmente muito grande estar aqui hoje, estreando hoje com vocês aqui em Lafayette, com o pé direito, esse grande evento Ciência de Sucesso. Tem tudo para ser um grande evento, não só hoje, mas ao longo de todos os tempos. E aí, fazer realmente das pessoas, empoderando cada um de vocês, conectando cada um de vocês às organizações, porque querendo ou não, a gente está na faculdade. Qual é o sonho de quem se forma? Falando exatamente, sucesso profissional. Então, mas será que é só sucesso profissional? A gente acabou de falar de finanças. Todo mundo, eu não conheço ninguém, na verdade, que não queira ser bem sucedido financeiramente. Quem é que não quer ser bem sucedido? Ninguém. Mas e na questão da empresa, na questão profissional? Vocês acreditam que a liderança é um assunto importante a ser tratado, sim ou não? Sim. Todos nós, sem exceção, precisamos estar liderando alguém. Seja a patroa em casa, seja ser liderado, e aí para ser liderado a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas principalmente ao longo da nossa vida, a gente vai estar em posições que a liderança requer uma atitude um pouco mais organizada para que isso não seja um problema, tanto para nós quanto para quem nós lideramos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o propósito da liderança. Como assim, Gustavo, o propósito da sua liderança? Ao longo dos dias, ao longo dos trabalhos que a gente desenvolve, nós temos que entender, em primeiro lugar, o porquê nós estamos aqui. Cada um de vocês, se eu perguntar, vai ter um motivo específico pelo qual está aqui hoje. O motivo, ou seja, aquilo que o motivou a entrar em ação para investir o seu tempo em um sábado à tarde, lindo e maravilhoso, para estarmos juntos aqui hoje. E qual é o motivo de cada um? É muito particular, mas dentro da empresa, esse motivo que vai fazer o líder atuar de forma consistente, de forma a entender melhor cada uma das ações para levar a empresa a conseguir sim lucros, mas fazer ali sim um lugar melhor para se viver. Porque se a gente parar para pensar no tempo que a gente está disponível para o nosso trabalho, se bobear é o maior tempo que a gente tem no nosso dia a dia, sim ou não? E aí, a partir do momento que a gente tem um líder, ou que a gente é este líder, que vai fazer desse ambiente um ambiente de trabalho, que vai possibilitar conquistar os nossos sonhos, tanto financeiros, tanto de carreira, mas principalmente aquilo que vai fazer a gente levantar todo dia de manhã e seguir em frente ao longo da vida. O propósito da liderança, ele começa com uma história minha. Quando eu tinha 8 anos, eu resolvi ser empreendedor. E para ser empreendedor, a gente precisa entender primeiro o porquê que a gente quer ser empreendedor. Ah, não, eu vou montar uma empresa. Legal, para quê? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Para quê? Ah, porque eu preciso me resolver financeiramente. Para quê? Quais são os sonhos que te levam a resolver ter essa empresa? E eu queria comprar um carrinho de rolimã. Com 8 anos, Divinópolis é uma terra bem quente, e como toda, ou pelo menos quase toda cidade de Minas Gerais, ela tem lá as suas ladeiras. E eu morava numa rua onde tinha o que a gente chamava de tobogã. Então a gente via de longe, lá de cima, a rua descendo, com
com várias lombadas para a gente poder chegar no final na velocidade máxima. Eu queria ter um carrinho de rolimã naquela época, há alguns anos atrás. Eu queria ter um carrinho para poder descer aquela ladeira. E fui pedir dinheiro ao meu pai. Pai, eu queria um dinheiro para fazer um carrinho de rolimã. Não tem dinheiro não, meu filho. Se quiser, você vai trabalhar para você comprar o seu, para você montar o seu. Eu falei, legal, o que eu vou fazer? 8 anos de idade, não tem como ter empresa. Mas a minha mãe tinha uns dotes culinários muito bons. Sabia fazer lá um sorvete com receita caseira, muito bom por sinal. E aí eu pedi para ela, falei, mãe, você não tem como fazer um sorvetinho para mim, para eu poder sair para vender, não? Ah, que legal, vou fazer. Fez lá um sorvete de morango com receita da família, eu saí para vender. Primeiro dia, 0 de vendas. Segundo dia, 2 picolés vendidos. E menos 3 sorvetes na sexta. Mas como assim? O detalhe é que eu com 8 anos nunca estaria onde estou hoje. Porque o meu nome chamava-se timidez. O Anderson vai falar de comunicação e oratória. Eu nunca estaria num palco desse aos 8 anos. Porque eu tinha... Gente, vocês não estão entendendo. O telefone tocava lá em casa, eu tinha medo de atender o telefone. Eu saía para a rua para não atender o telefone. Nesse nível que era a coisa. E aí, eu tive que me superar. Eu pensei comigo, bom, não está funcionando do jeito que eu estou fazendo. Para eu conquistar o meu carrinho de rolimã, eu vou ter que desenvolver alguma estratégia nova para aí sim eu conseguir ter o dinheiro e comprar as peças e montar o meu carrinho. Muito bem. Saí então para poder vender na terceira semana, na segunda semana. E aí, na primeira eu não oferecia o picolé para ninguém. Na segunda, eu já passava, dava um brindezinho, a pessoa gostava, porque realmente era muito bom. E comecei a ir estrategicamente nas empresas, por volta de logo depois do almoço. O pessoal almoçava, o Centro Industrial de Divinópolis é uma terra muito quente. E aí, pessoal, um sorvetinho aqui e tal. Começava a oferecer, resultado da história. Depois de um mês vendendo com esta nova estratégia, ou seja, simplesmente oferecendo para as pessoas, eu consegui juntar o dinheiro necessário para conquistar o meu carrinho de rolimã. E o que foi o mais importante nisso tudo? Qual foi a minha lição que eu tiro dessa minha experiência? Foi que a atitude, e o Anderson falou um pouco disso, que eu tive, ela teve que mudar. Mas mais do que a atitude, eu tomei como prioridade que eu queria colocar o meu propósito, que naquela época era simplesmente construir um carrinho de rolimã, em prática. E aí eu pergunto para vocês, qual é o propósito de vida de cada um de vocês? Por que você acorda todo dia de manhã para poder fazer alguma coisa diferente ou continuar fazendo o que você já faz para ir em direção a conquistar os seus sonhos? Um dos passos é poupar o dinheiro para conquistar os sonhos. Mas mais do que você ter esses sonhos anotados no papel, é você entender o porquê que você tem aqueles sonhos. E aí, o propósito da liderança nos traz duas coisas. A gente precisa entender qual é a nossa identidade. Quando as pessoas lembram de vocês, como que elas falam de vocês? O Gustavo, o Gustavo ele é assim, assim, assim. Como que as pessoas te reconhecem? Qual é a imagem que vocês passam para as pessoas? Será que é uma imagem de uma pessoa que tem muito claro quais são os seus objetivos na vida? Ou passa uma imagem de uma pessoa enrolada? Ou passa uma imagem de uma pessoa que sempre desiste daquilo que sempre coloca em pauta? Vou contar uma coisa para vocês. Dia 5 a gente faz, no início do ano, e já está chegando o final do ano novamente, e é a época da gente pegar e fazer a nossa lista de sonhos. O que a gente vai querer conquistar o ano que vem? Aí muita gente coloca lá, eu vou querer fazer um curso de idiomas, eu vou querer emagrecer, eu vou querer fazer uma viagem, eu vou querer assistir um show de rock, vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo. Legal. Aí anota isso no papel. Vamos dar nota. Ao anotar,
a gente tem uma grande chance de que esses sonhos comecem a ser realizados. Essa é a primeira dica. Você consegue construir a sua identidade partindo primeiramente de você conquistar isto simplesmente anotando. Lembra da visão que o Anderson colocou? Você visualiza e anota isso no papel. Só que tem um problema. Sabe o que acontece no dia 15 de janeiro? As pessoas nem sabem onde anotaram isso mais. Elas simplesmente esquecem dos seus sonhos no dia 15 de janeiro. Como assim, Gustavo? 95% das pessoas que fizeram o planejamento dos sonhos, dos objetivos, dos propósitos que teriam para o próximo ano, eles esquecem disso com 15 dias que começa o ano. Porque aí sai das férias, começa o trabalho, aí vem as preocupações, vem os desafios, e aí simplesmente deixam de lado, ou deixam um papel na gaveta, e não colocam em prática os seus objetivos. Qual o seu propósito? Então, primeira dica, entenda quem você é, qual a sua identidade, para que você entenda, quando anotar isso no papel, que aquilo realmente seja verdade. E não simplesmente porque alguém falou que era importante para você. E aí, tem um detalhe importante nessa história. Olha o que Mahatma Gandhi falou para a gente. Como seres humanos, nossa grandeza não está tanto em sermos capazes de refazer o mundo, mas em sermos capazes de refazermos a nós mesmos. O nosso ano é dividido ao longo de 12 meses. E aí, parece que tem uma mágica que acontece dia 1º de janeiro, que tudo se renova. Mas, na verdade, isso não tem mudança nenhuma. A gente coloca datas pré-definidas de forma a melhorar a forma comercial que a gente vive na vida. Só que a partir de hoje, a partir de amanhã, estou vendo que tem muita gente anotando, a gente pode fazer isso. A gente pode começar a refazer a nossa vida financeira, a refazer a nossa vida pessoal, refazer a forma como a gente se comunica e, principalmente, começar a refazer aquilo que vai fazer sentido para a nossa vida. A liderança, ela é um assunto que, às vezes, a gente acha que liderar pessoas, liderar organizações, tem a ver muito com a gente seguir métodos, processos, desenvolvimentos. Tem também. Mas, mais do que isso, temos que entender quem nós somos para poder saber como que podemos liderar as outras pessoas. E aí, como que a gente pode entender o outro se a gente não vive no agora? Vou contar uma coisa para vocês. Tem pessoas que vivem presas a um passado que já se foi. E muito passado na nossa vida, depressão. Tem pessoas que vivem num futuro que ainda não chegou. Excesso de futuro na nossa vida, ansiedade. Depressão e ansiedade. Os dois maiores males do século XXI. Nunca se vendeu tanto ansiolítico e antidepressivo como agora. Mas e o que está acontecendo? As pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais depressivas. Qual é o motivo? O motivo que a gente não vive no agora, no este momento, no aqui e no agora. E este é um dos grandes pontos pelo qual as pessoas começam a fazer as coisas sem propósito muito bem definido. E aí tem o tal do e se, né? Ah, Gustavo, mas e se eu começar a fazer diferente e não der certo? E se eu começar a desenvolver o meu trabalho? E se eu começar a poupar 30 reais e não conseguir aqueles 470 mil no final de 30 anos? E se eu começar a desenvolver as coisas agora e não ter reconhecimento do meu patrão, do meu chefe? E se? E eu falo para você, e se você começar a fazer as coisas agora acreditando naquilo que realmente faz sentido para você e der certo? As pessoas às vezes elas ficam presas a uma comodidade, uma tranquilidade ilusórias e não conseguem se desvencilhar dessas dificuldades para seguir em frente. Vou contar um caso para vocês. Um amigo meu trabalhava comigo, muito talentoso na área de marketing, trabalhava comigo em Belo Horizonte e ao longo de vários anos ele trabalhava, mas ele era um ótimo profissional. Mas o sonho dele sempre foi ser baterista. Até que um dia, uma banda de rock
chamou para ser o baterista da turnê da banda no Brasil. E ele tocava muito bem, mas não fazia daquilo uma referência para a vida dele. E ele já tinha tirado férias, não tinha mais férias a serem cumpridas na empresa. Chegou para mim e falou: Gustavo, eu estou precisando, surgiu essa oportunidade, e aí o que você acha? Você acha que dá certo? Eu já tirei férias, não tenho mais férias a cumprir. Eu falei: não, qual que é a oportunidade? Não, a banda vai vir aqui no Brasil e eles me convidaram para ser o baterista deles. Ah, legal. Não, faz o seguinte, você quer realmente ir? Ah, eu gostaria. Ok, então vamos fazer o seguinte, vai lá, faz a turnê. Quanto tempo vai demorar? Ah, vai demorar uns 30 dias. Legal, faz lá a turnê, e depois você volta, a gente dá um jeito aqui, vê a contabilidade, tudo certo. O que aconteceu? Ele saiu por volta de uns 10 dias da empresa, só que a turnê acabou não acontecendo. Ela, por alguns motivos técnicos, os caras cancelaram os shows e não fizeram a turnê. E aí ele voltou para a empresa, continuou a trabalhar, mas depois de um tempo ele simplesmente pediu demissão. E foi fazer o quê? Trabalhar como baterista. Viver o que ele realmente se identificava na vida. Esse baterista hoje, ele é o baterista do Angra. Será que se ele tivesse colocado o e se na vida dele e falado assim: e se eu não for, não me desafiar, não colocar em prática o meu dom, aquilo que me representa, será que ele teria sido hoje o baterista do Angra? Será que hoje ele teria ganhado os prêmios que ganha, desenvolvido o talento que Deus o deu? Talvez não. E aí, esse e se às vezes deixa a gente parar um pouco o que a gente faz, ou pelo menos o que a gente gostaria de fazer, com nossa plenitude, desenvolvendo todos os nossos talentos, para continuar fazendo coisas que não nos representam. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu acho que o silêncio fala por si. Qual o propósito bem definido que nós temos para a nossa vida? Quando a gente fala em propósito bem definido, às vezes a gente coloca isso muito como uma questão somente financeira. Não, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero desenvolver, eu quero pagar aquele curso. Ok, é importante também a gente ter metas palpáveis. Mas o que eu estou falando aqui é de algo que define você como uma atitude ao longo da vida, que vai fazer você não desistir quando você está tão perto de conquistar o que você deseja. E aí, para a gente colocar a liderança em relação às pessoas atualmente, quais são as prioridades que a gente coloca? Isso aqui é a sede do Google em São Paulo. Essa aqui é do Facebook. Essa aqui é da Microsoft. Não, mas por que você está mostrando essas fotos, Gustavo? Eu estou mostrando que hoje as empresas mudaram. Hoje, você consegue não ter uma caixinha fechada em que as pessoas têm que seguir um padrãozinho, em que as pessoas têm que seguir uma caixinha do mesmo tipo de padrão que se seguia antigamente. Sabe aquelas baias que a gente ficava antigamente? Hoje em dia não tem isso mais. Você pode customizar a sua área de trabalho de forma que você se sinta mais identificado. E aí, por que isso tem diferença? Por que isso gera engajamento? Por que isso aqui faz com que as pessoas se sintam melhores e desenvolvendo o propósito delas ao longo do dia? Porque num ambiente que promove a diversidade e a capacidade de cada um ser ele mesmo, faz com que a gente consiga identificar melhor o nosso propósito de vida. E aí não simplesmente ir lá para bater cartão, mas ir lá para desenvolver aquilo que a gente realmente acredita, independente da área, independente do modo como a gente desenvolve as coisas. E aí, vamos responder algumas perguntas, como por exemplo, quando você lidera alguém, por que ele faz o que ele faz? Sabe aquela pessoa que desenvolve o trabalho dela de forma rotineira? Todos os dias está ali para fazer algo, bater carimbo, desenvolver um relatório, fazer uma planilha no Excel, ou simplesmente ir lá falar e ligar para alguém para poder fazer uma venda. Por que ele faz o que faz? Daquele jeito, as mesmas coisas todo dia. O que o motiva a continuar agindo daquela forma? E quais são os seus sonhos, o que eles buscam? Principalmente
principalmente, quais são seus medos e preocupações. Vocês devem ter acompanhado um tempo atrás uma reportagem que o Fantástico fez com alguns empresários, em que eles se passavam por funcionários do chão de fábrica e que lá eles conseguiam visualizar quais eram os sonhos dos seus funcionários, o que eles faziam e o porquê eles faziam. O que motiva uma pessoa a acordar às 5 da manhã, pegar um trem, 2 ônibus, pegar o metrô, chegar ao trabalho, ficar de 7 às 18, chegar às 18 horas, sair de lá, pegar outro trem, ir para a faculdade, ficar na faculdade até às 22h30 e retornar para casa meia-noite. E no outro dia, fazer tudo novamente. Lá a gente viu casos, por exemplo, de pessoas que o que os motivava era conseguir dar um estudo melhor para o filho, ou simplesmente melhorar o padrão de vida que tinha, mas eles tinham muito bem definido quais eram os seus sonhos. E aí fica a pergunta, qual é o seu propósito? Por que você deve defini-lo de forma a desenvolver as habilidades que um líder vai precisar ter na hora de liderar a si mesmo e liderar as pessoas que estão com ele? Então eu vou apresentar para vocês o que seriam as 6 grandes habilidades de um líder dentro das empresas e, por que não, dentro da vida. Primeira delas tem a ver com o C de competência. Segunda, H de harmonia, A de autoliderança, P de propósito, E de empoderamento e U de uníssono. Nossa, mas o que esse chapéu tem a ver com a vida? Vou explicar cada uma delas. Olha só, vocês acreditam que um líder, ele precisa ter competência? Sim ou não? Sim. Competência, que pode ser a famosa competência do chá. Quem sabe o que eu estou falando? Conhecimentos, habilidades e atitudes, muito bem. E aí, conhecimento, para poder você entender qual é a necessidade que as pessoas têm ali dentro. Habilidades, para tratar essas necessidades de forma individual e com que cada um possa desenvolvê-las na sua integralidade. E atitudes, colocá-las em prática. O líder, ele tem que ter essa competência desenvolvida para identificar em cada liderado todos esses conhecimentos, saber o famoso colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí, desenvolver as habilidades, para que automaticamente ele extraia do seu funcionário aquilo que realmente ele tem de melhor. E atitudes, não adianta nada a gente ter conhecimento, ter habilidades e não conseguir colocar isso em prática. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Primeiro item, competência. Segundo item, harmonia. Vocês acreditam que o ambiente de negócios ele é um ambiente que gera conflitos? Sim ou não? Sim. Todos nós temos necessidades e desejos individuais. E que numa determinada empresa, não necessariamente a gente consegue colocá-los todos em prática. Só existe um cargo de gerente, só existe um cargo de supervisor, então não tem como colocar todos no mesmo cargo. Eu preciso gerenciar todas essas habilidades de forma harmônica dentro da empresa, para que coloque as pessoas certas nos lugares certos e promova um ambiente de harmonia, para, igual o maestro, desenvolver toda a minha equipe de forma que eles consigam trabalhar, desenvolvendo suas competências, trabalhando de forma a conseguir as atitudes necessárias para que o trabalho seja feito de forma correta, mas principalmente que esse ambiente seja um ambiente harmônico. Terceiro item, autoliderança. Ninguém consegue liderar o outro se não liderar a si mesmo. Se você tem uma dificuldade, às vezes, de falar em público, e você precisa fazer reuniões todos os dias, nosso amigo Anderson vai falar disso mais tarde, você precisa desenvolver essa habilidade. Se você sabe que você não tem essa habilidade, você precisa desenvolvê-la. Se você é aquela pessoa que não gosta de gente que tem tatuagem, eu já vi chefe assim, chefe, não líder, você precisa entender o porquê que você não gosta dessas pessoas que têm tatuagem. Qual é o estereótipo que você faz delas, para que ao liderá-las,
você consiga liderá-las sem esse pré-julgamento. Se você não gosta de pessoas, às vezes, que têm determinado tipo de opção sexual, religiosa ou de cor, precisa você primeiramente desenvolver estas habilidades para depois liderar alguém. Conheça-se a ti mesmo para depois conhecer o outro. Primeiro item, autoliderança. Quarto item, propósito. Todo mundo aqui sabe o que gosta e o que não gosta, ou pelo menos deveria. E aí quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil da gente entender para onde a gente vai. O que vai nos levar a desenvolver nossas habilidades, nossas atitudes, para poder encontrar e colocar em prática o nosso propósito. Quando eu falo de propósito, e aí a palavra propósito hoje está muito em voga no Brasil e no mundo, como se desenvolver a vida, como se trabalhar com propósito, pode, como se diz, ser algo, um jargão que está sendo utilizado muito em treinamentos e palestras, mas é o primeiro passo que a gente pode dar na nossa vida para colocar em prática aquilo que nos representa. E aí, meu convite é, você tem anotado num papel claro qual é o seu propósito? Quem é que tem? 3 pessoas. Meu convite é que, quando vocês chegarem em casa, tranquilo, ao invés de ligar na novela, pega um pedacinho de papel e anota o seu propósito. Gustavo, eu não faço a menor ideia qual é o meu propósito. Não tem problema. Pelo menos começa a anotar alguma coisa que te representa, pelo qual você acorda todo dia de manhã e faz a sua vida valer a pena. Por que você acorda todo dia de manhã e faz a sua vida valer a pena? O que te identifica? Qual que é a forma que você leva as suas necessidades e desejos à frente? Mas não são nossos sonhos, Gustavo? Tem a ver com os sonhos, sim. Tem a ver com os nossos sonhos, mas mais do que os sonhos, tem a ver com aquilo que não tem nada a ver, por exemplo, com o seu dinheiro. Sabe aquele cara que levanta todo dia de manhã e vai para a porta da casa dele desenvolver aquela atividade que você não vê o menor sentido, mas que para ele tem? É nesse sentido que eu estou falando. Sabe aquela pessoa que trabalha, aí você pergunta para ela assim, mas quanto que você ganha para fazer isso? Ela, nada. Não, mas por que você faz isso? Não, porque isso é o que me representa. O que você aí vem uma pergunta importante. Quem que trabalha? A maioria, todo mundo praticamente. E aí eu te pergunto, se você não ganhasse nada para trabalhar onde você trabalha, você continuaria fazendo o que você faz? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder a partir de agora. Ah, Gustavo, mas o salário é importante para a gente pagar nossas contas, conquistar os nossos sonhos? Sim, mas ele não pode ser o que vai motivá-lo a continuar onde você está. O que vai motivá-lo é você continuar fazendo aquilo porque você acredita naquilo que você faz. Percebe? Se você não precisar do dinheiro, vamos imaginar que todo mundo aqui ganhou na Mega Sena. Que beleza, hein? Só alegria, hein? E a partir de mais você não precisasse trabalhar. Vocês trabalhariam o que vocês fazem hoje? Essa é a pergunta. Entende? Isso vale para o trabalho, isso vale para as relações que vocês têm na vida, e isso vale também, principalmente, para aquilo que você desenvolve de tarefas ao longo do dia. Com quem você tem andado? Lembre-se que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Sabe aquele negócio de tomar cuidado com as companhias? É exatamente isso. As companhias definem para onde você vai. E aí não é porque você vai ser levado por elas, não. Porque aquele ciclo de amizade, por exemplo, vai fazer você ter determinados pensamentos, vai fazer você ter determinadas atitudes, vai fazer você buscar este ou outro objetivo na vida. Se você tem uma amiga que te chama para ir para a praia, sabendo que você tem um sonho maior, talvez você tenha que mudar de amiga, que ela não está preocupada com o seu sonho. Entende? Essa é a ideia. E aí, Gustavo, qual é o seu propósito? Atuar como palestrante e coach para empoderar as pessoas à minha volta do poder do propósito de vida bem definido e da busca pela felicidade nas ações do dia a dia de forma engajada e com coragem.
Porque para fazer o que a gente quer, para abrir mão de certas coisas, é preciso ter coragem. Eu, há 3 anos atrás, eu era dono de uma indústria em Divinópolis. Indústria com clientela formada, fixa, no Brasil todo. Atendia do Pará até São Paulo, só não atendia o Sul. Por que você largou, Gustavo? Porque não era meu propósito. Eu descobri o meu propósito em 2005, 2004, quando eu dava palestras pelo Sebrae. E aí eu larguei esse meu objetivo, eu larguei esse meu propósito para viver em função do dinheiro, para viver algo que eu acreditava que daria mais felicidade na vida, que era ter uma indústria, que era ter isso, que era ter um negócio próprio. Naquela época, fiquei há 8 anos à frente dessa empresa, engordei 23 quilos, não era feliz, não tinha sábado, domingo nem feriado, abri a empresa às 6h30 da manhã e saí de lá às 10h30 da noite, de segunda a sexta-feira. E sábado era dia de fazer acerto com a empresa, com o funcionário que chegava de viagem. Para muita gente, isso pode ser um propósito, mas para mim não era. Eu não julgo para quem é, cada um sabe da sua vida. Mas eu não estava feliz, eu não tinha minha identidade naquele negócio, naquele momento. Percebe? E aí eu tive a coragem de largar uma empresa e partir para realmente desenvolver aquilo que eu acredito que eu tenha dom para fazer. Que eu acredito que eu goste de fazer. Que eu posso doar muito mais com isso. Percebe? Qual é o seu? E aí, a quinta habilidade que o líder da nova era precisa ter é saber empoderar as pessoas. É saber dar a elas voz dentro da empresa. Não adianta nada eu começar a dar ordens e não entender qual é a necessidade do outro ali dentro. Não adianta nada eu ter uma equipe maravilhosa, só que eles não têm voz ativa dentro da empresa. E aí, ser parte daquele processo todo de empoderamento dentro da organização é o que faz uma equipe, por exemplo, estar engajada. Se você dá ordem para alguém, você simplesmente manda ele executar uma tarefa. Agora, se você dá a possibilidade daquela pessoa ser parte do processo, colocando para ela uma responsabilidade de decidir por algo por ela mesma, dar a cara dela naquele processo, empoderando ela de tudo aquilo que ela pode executar, automaticamente você consegue uma equipe muito mais engajada dentro do processo. O líder, ele vai ser muito mais respeitado dentro da empresa pelo simples fato de dar voz às pessoas que trabalham com ele. E aí, por que um líder precisa de ter o sentimento de Ubuntu, ser um líder uníssono dentro da empresa? Quando a gente coloca alguém no cargo de liderança, essa pessoa ela tem que ter legitimidade para trabalhar naquele cargo. E legitimidade a gente não ganha simplesmente colocando uma pessoa no cargo. Os liderados precisam dar esta legitimidade a ele. E aí, ele tem que ter competência para poder desenvolver, ele tem que desenvolver a harmonia dentro da equipe, não fazer intrigas, não fazer o famoso telefone sem fio, de falar para um e depois falar para outro porque é de interesse dele na liderança. Ele tem que ter as atitudes e ser um alto líder para desenvolver as habilidades que ele precisa e enxergar as habilidades em cada um. E principalmente, com propósito e autoliderança, ele consegue ter essa legitimidade. Ele consegue ser um líder que vai ser seguido por todos. Por quê? Porque ele está dando exemplo. Não adianta nada eu falar uma coisa e fazer outra. O que adianta um líder? Não, você não deveria... igual eu vi uma vez uma cena muito hilária, para não falar chocante. Um pai falando para o filho para parar de fumar, com um cigarro na mão. Quando é que o filho vai parar de fumar com um exemplo desse? Vai ser meio difícil de ter autoridade dessa forma. Então, para reforçar, você tem que exercer a liderança do chapéu. E aqui eu falo chapéu, não é passar o chapéu no outro, é passar o chapéu pro outro. Alguns líderes, às vezes, eles têm medo
de colocar alguém no seu lugar com medo de perder o cargo. Às vezes eles não desenvolvem 2 ou 3 membros da equipe com medo daqueles 2 ou 3 membros tomarem o lugar dele. Mas o maior engano deles é que se eles não treinarem aquelas pessoas para ocupar o lugar dela, automaticamente ela não consegue subir na hierarquia. Automaticamente ela não consegue ocupar um cargo maior ainda dentro da empresa. E aí, acima disso, eu convido a vocês a passar o chapéu para todos os seus liderados, todas as pessoas que estão junto de vocês na empresa, com propósito, com organização, desenvolvendo a autoliderança, sendo um líder que vai ser seguido por todos. Principalmente porque se você conseguir passar o chapéu com todas as habilidades, todos os conceitos, e fazendo com que você seja uma pessoa congruente, pensando, falando e agindo de forma correta, pode ter certeza, a sua liderança, ela traz uma liderança com propósito. Quero agradecer demais a todos vocês, sucesso a todos vocês na carreira profissional. A faculdade é um grande degrau para a gente poder conquistar aquilo que a gente quer na vida. E a pergunta que fica é, se você não precisasse do dinheiro, você estaria desenvolvendo a profissão que você exerce hoje? Esse é o meu convite. Qual que será o seu próximo passo a partir de agora? O que você vai fazer a partir de tudo que a gente conversou, com os propósitos bem definidos, com a forma de encarar a sua gestão financeira e principalmente com o nosso amigo Anderson falando agora como você pode empoderar a forma de se comunicar. Grande abraço a todos, sucesso, nos vemos em breve.